Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quinta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente está no terceiro vídeo da série Firmes na Fé. E hoje nós vamos entender o quão importante é o relacionamento e comunhão com o Senhor. Para que essa comunhão, esse relacionamento, eles existam, nós precisamos ter uma vida de oração. Uma vida de comunhão, de relacionamento com o Senhor demanda uma vida de oração. Isso não quer dizer somente que nós vamos estar somente 1 hora do dia ajoelhados falando com o Senhor, mas uma vida de completa oração e comunhão e comunicação com o Senhor. Então a gente vai ver que hoje o nível de libertação que o Senhor permitiu que ocorresse na vida de um homem. Pode ser que na minha e na sua vida nós estejamos em situações que não têm saída mais aos nossos olhos. Mas esse fato aqui, esse milagre, ele aconteceu. Eu gostaria de apresentar para você algo que, quando a gente vê, a gente pensa, não tem nada que seja impossível do Senhor realizar. Então, para você que traz situações que aos seus olhos são situações de morte, situações de ameaça, situações que te colocam numa posição que você não consegue ver uma saída. Há uma saída nessa manhã para você, que o Senhor vai apresentar para nós. Então eu queria te convidar para o livro de Daniel, é o capítulo 6, versículos 9 a 22, que diz o seguinte: E assim o rei Dario assinou o documento e o interdito. Quando Daniel soube que o documento tinha sido assinado, voltou para casa, e em seu quarto, no andar de cima, as janelas abriam para o lado de Jerusalém. 3 vezes por dia ele se punha de joelhos, orava e dava graças diante do seu Deus, como era o seu costume. Então aqueles homens foram juntos até a casa de Daniel e o encontraram orando e fazendo súplicas diante do seu Deus. Depois se apresentaram ao rei para falar a respeito do interdito real. Perguntaram ao rei: não é verdade que o Senhor assinou um interdito ordenando, no espaço de 30 dias, que todo homem que fizesse um pedido a qualquer Deus ou a qualquer homem, a não ser ao Senhor, ao rei, fosse jogado na cova dos leões? O rei respondeu: sim, o interdito está em vigor, segundo a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles disseram ao rei: esse Daniel, que é um dos exilados de Judá, faz pouco caso do Senhor, ó rei, e do interdito que o Senhor assinou. 3 vezes por dia ele faz a sua oração. Ao ouvir isso, o rei ficou muito triste e decidiu livrar Daniel. Até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos até o rei e lhe disseram: lembre-se, ó rei, que é uma da lei dos medos e dos persas que nenhum interdito ou decreto que o Senhor sancionou possa ser mudado. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o jogassem na cova dos leões. O rei disse a Daniel: o seu Deus, a quem você serve continuamente, que ele o livre. Foi trazida uma pedra e ela foi colocada sobre a boca da cova. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel dos homens importantes do reino, para que nada mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e o sono fugiu dele. Pela manhã, ao romper do dia, o rei se levantou e foi depressa à cova dos leões. Ao se aproximar da cova, chamou Daniel com voz triste. O rei disse a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: que o rei vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse mal algum, porque fui considerado inocente diante dele e também não cometi nenhum delito contra o Senhor, ó rei. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Aqui nós temos a essência do relacionamento com o Senhor. Quando nós verdadeiramente conhecemos o Senhor, quando a gente tem uma vida profunda de oração com o Senhor, de comunhão com Ele, é esse tipo de experiência que a gente vive no dia a dia. Eu queria dizer para você, meu irmão, minha irmã, que falar de Jesus, ler a Bíblia, fazer vídeos como esse, em breve essas situações não serão permitidas mais. A gente já vê o que está acontecendo no mundo, um nível de intolerância. Falar do Senhor para as pessoas é algo que às vezes incomoda, mas
nós precisamos tomar uma decisão. Da mesma forma aqui que Daniel, ele também estava submetido como cidadão daquela terra ao decreto do rei, ele vai e continua orando para o Senhor, ele continua tendo a vida dele de comunhão com o Senhor. Não porque aquilo era um rito que ele fazia de forma automática, mas porque ele precisava do Senhor para poder viver, ele precisava do Senhor para continuar caminhando. Isso acontece com a gente também, meu irmão, minha irmã. Nós, cristãos, nós precisamos falar do Senhor para as pessoas, nós precisamos conversar com o Senhor diariamente, e nós precisamos ter essa vida, esse alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. E como deixar de ter uma vida, de ter uma relação com o Senhor por conta de algo que o mundo está impondo para nós? Então pode ser que você esteja vivendo num ambiente que esse ambiente tem te sufocado, você que já está sendo transformado pelo Senhor, já tem maturidade, comunhão e relacionamento com o Senhor, você está sufocado, você às vezes tem medo de falar de Jesus em relação à percepção das pessoas, o que as pessoas vão pensar de você, ou você pode até ser prejudicado. É claro que nós devemos respeitar o livre-arbítrio das pessoas, cada um tem a fé que acredita que é melhor, mas Jesus ele nos chama, através da nossa vida, mostrarmos que Ele está dentro de nós. E nem sempre é com palavras que nós vamos atingir outras vidas, é com o próprio exemplo da nossa vida. É com as nossas atitudes. As pessoas, independente de crerem ou não crerem no Senhor, elas percebem as nossas atitudes no dia a dia. E essas atitudes, elas são fruto de uma vida em comunhão com o Senhor, uma vida de relacionamento com o Senhor. Então, como você está vivendo, meu irmão, minha irmã, agora, você tem vivido essas situações que foram apresentadas aqui ligadas à vida de Daniel. Pode ser que você esteja num ambiente que não esteja propício a falar do Senhor, mas a sua própria vida falará por si própria que o Senhor é dono da sua vida, da sua alma. E se mesmo assim você estiver em situações que te levem à cova dos leões, o caminho, meu irmão, minha irmã, é a comunhão com o Senhor, é o relacionamento com Ele, é Ele que fechará a boca dos leões, Ele que fará um grande milagre na sua vida, transformará completamente esse cenário. E repare para vocês verem que na sequência dessa palavra, o próprio rei vê ali que o Deus vivo, o Deus de Daniel, é o Deus que ele deveria servir. E aqueles homens que estavam tentando contra a vida de Daniel por inveja de Daniel, eles acabam sendo lançados na cova dos leões, que era o destino de Daniel anteriormente. Meu irmão, minha irmã, o Deus que transforma cenários, o Deus que salva pessoas das covas de leões, o Deus que transforma cenário de doenças, que cura tumores, que cura doenças incuráveis, que traz o cego à luz, que traz o paralítico ao caminhar, é o mesmo Deus que está aqui hoje diante de mim e de você. Que nós possamos decidir por Ele, meu irmão, minha irmã, independentemente das circunstâncias, independentemente daquilo que está sendo dito para nós, independentemente dos decretos, meu irmão, minha irmã, que nós possamos servir ao Senhor. Nós possamos ter uma vida de oração, não por rotina, mas uma vida de oração, porque nós precisamos do Senhor. Do contrário, a gente não consegue viver, a gente não consegue caminhar. Para você que sente que o Senhor está chamando para você para um mergulho com Ele, Ele quer ter uma comunhão, Ele quer ter algo diferente com você, porque essa firmeza na fé que nós estamos refletindo durante essa semana, ela parte de uma comunhão com o Senhor, de um relacionamento com Ele. É ali que nós somos orientados, é ali que nós somos libertados. E se Ele está te chamando para poder ter um encontro diferente nessa manhã, que nós possamos mergulhar nessa oração aqui que nós faremos, que certamente Ele falará aos nossos corações. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito pela sua presença aqui, Pai. Eu quero te agradecer por essas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que aqui estão, Senhor Jesus. Pai, quantas foram as vezes, Pai, que nós abandonamos, Pai, uma vida de oração, de relacionamento, uma vida
buscando a santidade, Pai, por promessas desse mundo, por questões, Pai, que esse mundo tem colocado ao nosso coração, Pai, esses decretos, Senhor Jesus, essas culturas, Pai, que o mundo tem apresentado para nós, que muitas vezes tem nos atraído, Pai, nos inebriado, e nós temos nos inclinado, Pai, a essas estátuas de ouro, Senhor Jesus, que são apresentadas para nós, Pai. Poder, fama, dinheiro, luxúria, Pai. Quantas foram as vezes, Pai, que nós negamos, Pai, a fé, que nós não fomos firmes, Senhor Jesus. Mas hoje, Pai, nós queremos te pedir, Pai, que com esse coração, Pai, de carne, um coração humano, Senhor Jesus, nós queremos ter essa convicção de Daniel, Pai. Uma vida, Pai, de oração, uma vida completamente conectada contigo, com relacionamento, com comunhão, Senhor Jesus. Uma vida, Pai, de joelhos aos seus pés, Senhor Jesus. Nós pedimos, Pai, uma vida como essa, Senhor Jesus, porque nós sabemos, Pai, que de acordo com aquilo que está acontecendo no mundo, Pai, em breve, Pai, não será possível mais falar de Ti, Senhor Jesus, não será possível mais, Senhor Jesus, gravar vídeos como esse, não será possível mais, Senhor Jesus, ler a Bíblia de forma convencional, Senhor Jesus, mas nós queremos, independente dessas leis, Pai, dessas regras, Pai, nós queremos afirmar o nosso compromisso aqui contigo, que não tem cova de leões, Pai, não tem fornalhas ardentes, Pai, que nos vão separar do seu amor, separar do compromisso que nós temos contigo, Pai, porque nós queremos te servir. O que é o culto racional para nós, Pai, é te seguir, é te servir, é fazer as suas vontades, Pai, e nada mais é capaz de nos separar, Pai, desse seu amor, do abraço do Pai. É isso que nós te pedimos, Pai, nessa manhã abençoada de quinta-feira. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença. Se o Senhor utilizou esse vídeo para poder alcançar o seu coração, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho. É dessa forma que você também estará evangelizando e essa mensagem alcançará outros corações similares aos nossos. E que você tenha aí uma quinta-feira abençoada e iluminada. E se Deus quiser, amanhã a gente se vê no vídeo para fechar a série. E aí a gente já vai estar falando sobre a confiança no Senhor. Nos vemos lá. Grande abraço. Até mais.